Os parques de diversões fazem parte da nossa infância. Eles nos lembram de como éramos felizes quando crianças. Com boas recordações, cores vivas e várias gargalhadas. Mas nem sempre os parques de diversões nos causam boas sensações. Seja por causa das questões financeiras ou desastres naturais, o mundo está repleto de parques que parecem cenários de filmes de terror. Na Flórida, não é só terra de Disney e da Universal Studios. O estado americano é repleto de atrações, como era o caso do parque Alligator Land. Na porta do local tinha uma estátua de um crocodilo de 38 metros. Isso porque o parque abrigava cerca de 1.600 animais exóticos, o que permitia que o público fizesse uma longa caminhada para ver os animais de perto. Mas em 1982, um parque concorrente do Alligator Land entrou com uma ação na justiça. Eles afirmavam que a escultura do crocodilo era semelhante à deles. E, de fato, eles tinham a escultura desde 1960, sendo que o Alligator Land foi inaugurado na década de 1970. Nessa época, por conta desse processo na justiça, entre os parques, o estado da Flórida resolveu verificar melhor como eles trabalhavam e, assim, fiscalizar como os parques estavam tratando os animais. O Alligator Land recebeu uma visita surpresa da fiscalização e os fiscais ficaram encabulados com o que encontraram. As jaulas dos animais estavam repletas de fezes e eles não estavam sendo tratados como deveriam. Estavam desnutridos e alguns até doentes. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos multou Darren Browning, o proprietário do local. O valor da multa é desconhecido, mas, pelo que se sabe, foi o suficiente para arruinar as finanças do estabelecimento. Depois ainda de perder mais algumas batalhas judiciais, a propriedade foi vendida em 1995. O lugar foi reaberto pouco tempo depois, mas, após alguns acontecimentos bizarros, fechou outra vez. Entre esses acontecimentos, houve uma inundação, a fuga de uma leoa e algumas fiscalizações inesperadas. Hoje, o que vemos lá é um cenário apocalíptico, um lugar digno de um belo filme de terror. E já que estamos falando de parques abandonados, eu lembrei agora. Eu não poderia deixar de citar o famoso parque de diversões de Chernobyl. Só que o contexto desse parque é bem mais trágico do que o Alligator Land. Em 1986, no dia 1º de maio, seria inaugurado um parque de diversões novinho em folha. O parque tinha carrossel, carrinhos de bate-bate e até uma roda gigante. Porém, como todos vocês devem saber, no dia 26 de abril do mesmo ano, um terrível acidente nuclear aconteceu. Segundo alguns guias do local, no dia 27, o parque foi aberto para tentar dispersar a atenção da movimentação estranha que estava na cidade. Talvez esse tenha sido seu único dia de funcionamento. Atualmente, o parque de diversões é a atração principal de empresas que oferecem passeios pela cidade fantasma. Mas o cenário não é nada legal. Os brinquedos estão corroídos e todos enferrujados. Detalhe que a roda gigante do parque nem chegou a funcionar, mas sua estrutura continua lá, intacta, apenas com marcas da destruição do tempo. Além da ação do tempo, a radiação ainda está presente no lugar. Por isso, nos passeios em Chernobyl, é proibido tocar em qualquer objeto, já que muitos deles carregam quantidades altíssimas de radiação. Você sabe que Chernobyl fica no norte da Ucrânia, não é? A 100 quilômetros da capital, Kiev. Bom, agora, saindo da Ucrânia, eu lembrei que 1878, se não me engano, começou a funcionar um parque em Ohio, nos Estados Unidos, chamado de Chippewa Lake Park. A história desse parque é bem interessante. Nessa época, os parques eram comuns em muitas cidades americanas. No começo, era apenas um pequeno parquinho.
Mas depois que um entusiasta chamado Edward Andrews adicionou um barco a vapor e uma montanha-russa no local, o parque de diversões ganhou vida. Seu funcionamento se estendeu por um século, quando o número de visitantes começou a diminuir. Por conta disso, o parque foi fechado. O local permaneceu com todos os brinquedos. E com o passar dos anos, a natureza tratou de deixar o lugar assustador. As árvores cresceram em volta da montanha-russa e muitas estruturas desabaram por causa dos anos de exposição ao sol e nenhuma manutenção. Um cenário típico de filme de terror. Lembrei que, de fato, um filme de terror foi gravado lá. Closed for the Season é um longa de suspense sobrenatural, de 2010, que foi inspirado em torno das lendas do parque de diversões. Bom, e os parques da Disney? Você conhece algum? O Disney River Country era um parque aquático que foi inaugurado em 1976. A estrutura do lugar apresentava uma beleza selvagem única. Uma das suas grandes apresentações era o musical Os Mosqueteiros no Walt Disney World, que inclusive contava com uma canção com o nome do parque. O parque era um verdadeiro sucesso, mas um evento trágico acabou fazendo o parque fechar. Em 1980, um garotinho de 11 anos de idade morreu por causa de uma infecção mortal que ele pegou nas águas do River Country. A morte foi causada por uma ameba, mas surgiram várias lendas dizendo que o garotinho tinha contraído uma bactéria que comia cérebros. A lenda também diz que o parque precisou ser fechado porque os custos para filtrar a água no lago eram muito altos e as piscinas no local eram grandes demais. Outra versão diz que o River Country fechou as portas por causa do lançamento de um segundo parque na área, o Typhoon Lagoon. O parque nunca foi demolido e sua estrutura continua lá, apodrecendo com o passar do tempo. Como o Stanley Park Zoo, localizado em Vancouver, no Canadá. Ele também teve início quando um homem chamado Henry Avison descobriu alguns filhotes de ursos abandonados. Ele decidiu acorrentá-los a fim de mantê-los seguros e passou dali em diante a cuidar deles. Logo depois, Henry passou a adotar mais animais que precisavam de ajuda. Em 1900, quando o parque finalmente foi inaugurado, havia cerca de 50 animais no espaço. As pessoas passaram a doar cada vez mais animais ao parque, mesmo depois da morte de Henry. Em 1956, foi inaugurado um aquário com lontras e pinguins. Em 1962, alguém doou ursos polares, que rapidamente passaram a ser a atração principal. Mas em 1990, ativistas de animais fizeram protestos contra o lugar, afirmando que a maneira com que os bichos estavam sendo tratados era absurda e cruel. A prefeitura de Vancouver até tentou intervir e até resolveu expandir o parque, mas os habitantes da cidade já estavam convencidos de que havia maus tratos com os animais dali. Por isso, exigiram que o local fosse fechado, o que aconteceu em 1996. Os animais foram enviados para zoológicos e parques. Mas um animal em específico, chamado Tuk, foi autorizado a ficar no parque. Ele era um urso polar de 36 anos e estava com a saúde debilitada. Tuk morreu um ano depois, em 1997, quando o parque foi oficialmente fechado. Até hoje, a Cova dos Ursos permanece no local. Visitantes ainda podem caminhar no parque e ver como a vegetação exuberante tomou conta de tudo. O que eu vou citar agora vai te deixar com muito medo. Dade Park era o nome de um parque na Bélgica, localizado na cidade de Dadzele. O parque foi fundado por um padre que queria trazer mais diversões para as crianças da cidade. Até aqui, tudo normal, certo? Fundado em 1949, o que era um parquinho, com o tempo, virou um empreendimento, que depois se transformou em um grande parque temático. No ano 2000, algo muito estranho aconteceu.
Um garoto perdeu o braço em uma atração aquática chamada Nautic Jet. Além desse acidente, os habitantes da cidade falaram muito em algumas mortes misteriosas que aconteceram no parque durante seu tempo ativo. Mas não há registros desses acontecimentos na imprensa. Com o tempo, o parque passou a ser frequentado por vândalos e pichadores, que já relataram terem visto e escutado coisas muito estranhas. Suspeita-se que tem a ver com as almas supostamente perdidas ali. Os brinquedos permanecem no mesmo lugar, mas a vegetação já escondeu a maior parte deles. Estranho esse parque, não? O que teria acontecido por lá para essas pessoas morrerem? Bom, mas vamos voltar aos parques da Disney. Bom, realmente a Disney tem os parques de diversões mais famosos do mundo, mas nem sempre as coisas foram assim. O Discovery Island era um parque com atrações da vida selvagem e da natureza, em Orlando, na Flórida. O parque ficava em uma ilha, com vegetação nativa e uma praia para os visitantes passearem. O local funcionou de 1974 a 1999. A Disney explorou a ilha, ao comprar a terra que se tornaria a Disney World. Primeiro, o parque se chamaria Ilha do Barba Negra, e seu tema seriam piratas. Mas quando a construção do parque começou, a empresa resolveu deixar o tema um pouco mais tropical, colocando plantas exóticas na ilha. Assim, o lugar foi chamado de Treasury Island. Com o passar do tempo, o parque ficou mais focado na vida animal selvagem. Repleto de espécies, inclusive contando com pássaros exóticos, o nome do parque foi mudado para Discovery Island. Mas algo aconteceu de muito estranho naquele parque, no ano de 1989, quando uma investigação, feita por autoridades estaduais e federais, levou às acusações contra a Disney e 5 funcionários por atirarem em falcões, espancar abutres até a morte com paus e destruir ninhos e ovos. O relatório estadual indicava que muitos dos funcionários pensavam que estavam agindo dentro das permissões da Disney World, realizando atividades ilegais sob a direção do curador do parque, Charlie Cook. Após tudo isso ter gerado uma publicidade negativa, o parque começou a decair. A Disney fechou as portas do lugar em abril de 1999 e a natureza teve o trabalho de tomar conta do que restou. Recentemente, o fotojornalista Seth Lawless resolveu entrar na ilha. Detalhe que a Disney não permite que ninguém chegue perto dos seus parques abandonados. Mas é possível alugar um barco no local e se aproximar no máximo a 15 metros da ilha. Lawless conseguiu ir além disso, entrando em uma parte da ilha escondido e fazendo algumas fotos. Ele afirmou que foi banido de todos os estabelecimentos da Disney World, mas que valeu a pena ter feito algumas fotos no local. Por que a Disney não permite que as pessoas visitem o local? Coisa estranha. Que mistério é esse? Bom, sei lá. Por hoje eu fico por aqui, mas nos encontramos em breve. Tchau!